eu consegui parar agora e olhar o meu WhatsApp pessoal, né, não da clínica. E aí, dentre essas mensagens, eu vi uma mensagem da minha prima falando pra eu assistir o tal documentário da Luísa Sonza. E eu tenho uma questão com a Luísa Sonza. Vou explicar pra vocês, vou tentar ser breve, porque é interessante. Pra quem já passou, pra quem que não, mas se vier a passar, tenha como filtro pra você analisar. E aí minha prima falou pra eu assistir esse documentário e ela, tendo vivido comigo, ela foi uma das pessoas que eu coloquei na minha rede de apoio para que eu conseguisse sair de um lugar que eu estava. E um dos sonhos dela foi o sonho que me deu a certeza de que eu estava no caminho certo e que eu deveria continuar e ir embora. Ela disse para eu tomar cuidado com algumas partes porque provavelmente vai me dar gatilho. Eu super amo as músicas da Luísa Sonza, que ela consegue relatar a vida, coisas que ela passou. Eu tenho pra mim que ela é uma das artistas que consegue colocar o que ela passou em forma de sentimento. As outras músicas não são muito minha vibe, né? As músicas mais dançantes e tudo mais não é muito o que eu curto. Mas quando ela lança músicas que tem a ver com coisas que ela passou na vida dela, ela consegue trazer uma visão muito real, ela consegue deixar aquilo ali muito nítido, né? E esse último álbum dela, que ela conta como se fosse uma ordem cronológica, não sei, mas ela conseguiu escrever o que ela passou nos últimos anos, né? E quando a gente consegue fazer isso, é que a gente já tá bem mais restabelecida, porque enquanto a gente tá lá se reestruturando, a gente mal consegue falar. Lembrando que eu tô falando de relacionamento do nível casamento, união estável, né? Você que está em um ou você que saiu de um é nesse nível. Uma coisa que eu reparei, eu não sei por qual motivo na verdade eu sei, né? É social o negócio, é estrutural. A mulher, quando ela sai do relacionamento, pelo menos a gente, né? De uns anos pra trás, que agora de uns anos pra cá, eu já tô vendo um movimento diferente. As mulheres de agora que estão saindo de relacionamentos onde elas tiveram algum trauma ali sofrido, elas estão expondo, elas não estão mais escondendo. Só que eu posso dizer que de 5 anos para trás, até um pouco menos, a gente saía dos relacionamentos não dizendo o que o outro fez. A gente carregava com a gente, né? Como se fosse um código de conduta feminino, né? Estando certa dentro da relação e tendo escolhido a separação ou não, independente de qual posição a mulher esteja, ao sair de um casamento, ao sair de uma união estável, normalmente essa mulher ela carrega com ela os reais motivos daquele término. Já diferente dos homens, os homens saem falando ou até mesmo inventando. Não é uma generalização e estou falando de anos atrás, 5 anos para trás, né? Não de agora, que agora a gente está vendo essa movimentação mais diferente. As mulheres estão deixando claro, né, o porquê dos términos da relação e eu acredito que isso sim é importante. Quando a gente saía de relacionamentos, casamentos, a gente guardava pra gente como que uma forma de, não, eu não posso contar porque senão isso vai sujar a imagem do bom homem perante a sociedade. Repara no que eu vou dizer. Era uma coisa quase que assim, pra mim, no nosso relacionamento, ele não foi tão bom, mas socialmente para os outros, ele é bom. Se eu contar, se eu responder a verdade dos fatos, a realidade dos fatos, isso pode vir a sujar a imagem dele. Então a gente tinha esse medo. Já o homem, né, antes, até mesmo hoje em dia, vai, ele não se reserva, né? Ele não se guarda, ele não guarda a parceira. Se ele não tiver o que falar, ele até mesmo inventa. E nós mulheres temos isso. Por que eu tô dizendo isso, né? Da minha prima ter falado para assistir esse documentário, do porquê, né? Da questão do gatilho e tudo mais. Até sentei aqui. Quando essa menina, porque ela é uma menina, né? Hoje em dia já é mais mulher, mas antes era uma menina. Né? Ela tinha o quê? 20 anos.
Quando essa menina veio a se separar do casamento dela, eu estava num processo, se eu não me engano, eu já tinha me separado, não lembro. Ou estava em processo de separação também, acho que eu já tinha me separado. E aí eu lembro que quando eles anunciaram a separação, um monte de gente... E aí ela já estava namorando uma outra pessoa. E eu acho que o Whindersson também na época, né? E aí eu lembro das pessoas rechaçando ela, né? Já foi mais do que falado 1 milhão de vezes que o próprio Whindersson disse que não houve traição e tudo mais, enfim. E as pessoas tiveram essa ideia de ter a traição porque eles anunciaram o término e em seguida já estavam com outras pessoas. Ela divulgando a outra pessoa. Ele estava, mas ele não divulgou a outra pessoa. E aí eu lembro que eu fui assistir o stories dela. E aí eu tava vendo o stories dela e ela tava acabada com as acusações de que ela traiu, abandonou ele na pior fase e tudo mais. E aí um stories eu nunca esqueci. Esse stories ficou na minha cabeça até hoje, porque eu lembro até o jeito dela falando na câmera. Ela foi e falou assim... Ela contou, né, como que aconteceu. E aí ela fala... se eu contasse a verdade... né, vocês nem iriam imaginar. Então assim, mesmo ela tomando porrada de coisas que ela não fez, que o próprio disse que ela não fez, ela ainda assim guardou pra si uma verdade que se ela tivesse falado, que foi falado nesse documentário agora, anos depois, inclusive com a participação do próprio Whindersson, relatando a verdade, né, do término, ela ainda assim guardou pra ela. E nós mulheres fazemos isso. E eu lembro que na época eu queria até vir e bater papo sobre isso, porque eu conversava mais sobre isso aqui. Pra quem é seguidor novo, eu aparecia mais pra falar sobre as resenhas da vida, do dia a dia. A gente falava sobre treino, sobre dietas, nutrição e sobre coisas e visões de vida, né? E pra mim uma coisa era muito óbvia, porque eu vivi essa coisa óbvia. Mas eu percebi que pra grande maioria das pessoas não é, né? Grande parte desse apedrejamento que houve dela já ter aparecido com outra pessoa, semanas após ter dito, né, divulgado a separação, foi o que fez ela receber esses julgamentos. E aí eu percebi que muitas pessoas julgaram os dois, né, depois julgaram ele também, porque ele já estava com outra pessoa antes de ter anunciado o término, só que eles já tinham terminado lá por volta de uns 4 meses já, no que eu tinha observado. Né? E eles só contaram, bem depois, porque quando você separa perante a lei, é muito diferente de você separar, tipo, olha, vamos separar agora, vou pegar minhas coisas e vou embora, tchau. E aí você notifica a família, amigos, se você é uma pessoa pública, você vem a público divulgar. É diferente. Quando você separa de uma pessoa que precisa de advogados, quando você vai fazer o negócio certinho mesmo, ou porque você tenha bens com esta pessoa, né, vocês juntos criaram bens ali, né, cresceram juntos, e aí precisa haver divisões e deveres, direitos, enfim, ou porque vocês simplesmente querem fazer algo, né, certo, correto, na papelada, certinho. Até mesmo para botar um ponto final real ali, né? Para que não tenha mais aquele negócio de tentativas de idas e vindas, porque é cansativo. Então são dessas duas formas. Só que quando você vai fazer isso de forma judicial, o que acontece? Você contrata o advogado. O advogado vocês vão fazer o levantamento de tudo, né? O advogado vai unir a papelada. Quando tiver tudo pronto, as partes assinam, o advogado assina e isso é encaminhado ao juiz. Só que existe chance do juiz olhar aquela papelada e ver que a mulher, por exemplo, não está tão bem resguardada. Olhar e falar, mas qual que é os benefícios que ela teve dessa união esses anos todos? Não aceito, refaz. E aí, meu anjo, vocês já estão separados, já tá cada um vivendo sua vida, mas o processo continua da separação. E nisso, o juiz, se ele entender que tem alguma coisa ali que não é o certo, ele vai devolver isso várias e várias vezes. E isso, cada vez que o juiz devolve, é mais dinheiro, é mais tempo, é mais burocracia. Eu tô falando de uma coisa que eu vivi, né? Então, assim, até mesmo, foi consensual, foi tudo conversado, foi tudo acertado, a gente só quer finalizar perante as papeladas para botar um ponto final oficial. Ok, se o juiz olhar
tudo isso, acordo consensual, bonitinho, se o juiz observar e ele vê que tem alguma coisa ali que pra ele não tá bom, ele vai devolver. E aí é por isso que casais que já se separaram, mas se o trâmite está sendo por via judicial, não falam. E estão vivendo suas vidas, né? Tem casal que, enquanto está nesse processo, ainda assim continuam morando junto, né? Até mesmo para ter o tempo de restabelecer, procurar um lugar, decidir o que vai fazer. Então, assim, a separação por via judicial é muito diferente. É muito diferente. E, normalmente, do que eu observei na época que eu me separei via judicialmente, e que eu observo até hoje, conversando com pessoas próximas, analisando casos que se tornaram midiáticos, é que o comportamento é o mesmo, né? A gente não conta que o momento exato que chama o advogado e decidiu se separar. A gente conta o momento que o juiz bate o martelo. E aí você assina ali o negócio pela última vez. Aí ali acabou tudo. Acabou a dor de cabeça, acabou a burocracia. Aí você pode pensar, mas então, se já decidiram separar e são pessoas públicas, por que já não contam? Olha, estamos em processo, mas chamamos os advogados, decidimos, não há retorno, vamos nos separar. Ninguém que eu já conversei, ninguém sequer passou isso na cabeça. Porque no momento que você está, por mais que você deseje sair de uma relação, que você queira a separação, a última coisa, enquanto o juiz não bate o bendito do martelo e aceita tudo que está ali, a última coisa que você pensa é em sair divulgando para alguém. Porque você entra numa bola de neve tão grande, de tanta coisa acontecendo, por mais que você queira, não é um momento fácil, não é um momento feliz, né? Você também tá abrindo mão, você também, no caso, a pessoa que quer separar, a mulher quer sair da relação, o homem não quer, né? Por mais que essa mulher, ela queira sair da relação, ainda assim, para ela, não é fácil. Né? Não é fácil, ela não tá feliz e contente que ela vai sair da relação, porque ela abriu mão da vida dela durante muitos anos, porque ela apostou naquela relação. Até onde eu sei, né, ninguém entra numa relação para sair dessa relação, para se separar. Ninguém entra num casamento, ninguém se une, né, para separar. Mas a separação pode vir a acontecer. E quando acontece, é doloroso para os dois lados, para quem quer a separação e para quem não quer. Para quem não quer, pior ainda, mas para quem quer também é. E aí as pessoas acho que romantizam muito essa questão da separação, até mesmo para o lado que deseja se separar. E eu lembro, por exemplo, um dos momentos que o juiz devolveu a papelada de quando eu estava fazendo a minha separação anos atrás, ele exigiu um desenho da casa. Ele queria que constasse no processo um desenho da casa, né? Eu lembro de muita coisa. Ele pediu detalhes assim que a gente acreditou que ele não iria querer. Nós, os advogados, acreditou que, né, como era consensual, como já estava decidido, já tinha sido tudo conversado e acertado, a gente achou que assim que finalizasse toda a documentação, entregasse ao juiz, ele iria bater o martelo e falar pronto. Só que não foi assim. E aí, cara, é tanta coisa que o juiz pede que a sua mente, a última coisa que ela tá pensando é vou divulgar que houve a separação. No caso dela, da Luísa, pelo que eu observei, não assisti o documentário ainda para dizer com certeza, mas ela não queria a separação, né? Ele que quis a separação por problemas pessoais dele, que ele fala, enfim, ele fala, acho que ele falou no livro dele também e fala nesse documentário, né, o que fez ele querer ali a separação. No meu caso, eu quis. No caso da Luísa, ela não quis. Mas aí eu consegui ali observar que a mulher, ela querendo ou não a separação, ela demora para se reconstruir. Porque o tempo de vida que se dedica, o mais doloroso, eu acredito, para a mulher, é o tempo que ela dedica.
Isso é o mais doloroso, a falta de reconhecimento pelo tempo dedicado. E o homem, querendo ou não a separação, ele não poupa ninguém. Então ele se recompõe mais rápido. Claro que isso ele tem a tendência, né? É uma tendência. O fato da pessoa estar demonstrando que se recompôs mais rápido não quer dizer que ela se recompôs. Às vezes é só o que ela está querendo demonstrar socialmente, até mesmo para conseguir seguir. Mas é muito diferente, né? E os julgamentos em cima disso são muito diferentes. Muito diferentes. A mulher, ela saindo da relação, ela é rechaçada. Ela não querendo sair da relação, ela é rechaçada. O homem não. O julgamento para o homem, e outra, não estou falando do julgamento dos homens para os homens, estou falando do julgamento das mulheres. As mulheres julgam outras mulheres, independente, estando na relação, lutando pelo casamento ou querendo sair. Agora, essas mesmas mulheres, elas julgam o homem de forma diferente. É sempre o coitado. Tadinho, né? Ele não queria. Ou, quando o homem quer separar, essas mesmas mulheres, elas julgam dessa forma. Olha lá, coitado. Quer a separação e a bruxa não quer separar dele. Tá empatando a vida dele. Essa mulher é uma bruxa. Ou seja, a mulher na história, ela querendo se separar ou não querendo se separar, ela é a bruxa. Agora o homem não. Ele querendo se separar é porque ele quer viver. É porque ele merece. É porque já findou, né? Agora ele não querendo, olha lá, pobre coitado. Tá lutando pelo casamento e ela quer separação. Que ingrata, né? Então, assim, esse foi o motivo da minha prima ter dito que provavelmente vai me dar gatilho. Ainda, né? Tendo passado anos e eu tendo conversado bastante com o terapeuta, ainda eu evito ver coisas que possam me colocar naquele mesmo lugar do passado. Que possam fazer a minha mente relembrar, né, de momentos, fases onde eu me senti sufocada, onde eu me senti aprisionada. Essa mulher aqui, a loba, que eu chamo, né, porque tem 2 lobos aqui, e ela está se tornando uma loba, porque foi como eu comecei a me sentir quando enfim eu saí. Né? Eu comecei a sentir uma transformação dentro de mim, aquela asa que eu tinha, que estava abafada como dentro de um casulo, eu comecei a sentir ela abrindo e tomando o espaço que ela deveria ter. E que no ambiente que eu me encontrava, ela não tinha isso. Então eu me sentia sufocada, eu me sentia aprisionada. Então eu evito assistir coisas que me façam relembrar desse momento que eu me sentia aprisionada num casulo. A hora que me der coragem, eu vou assistir. Eu evito ver essas coisas porque, óbvio, me traz à tona uma Janaína que não existe mais. Que ela só habita lá no meu passado. Que é uma Janaína que, quando eu olho ou eu assisto coisas que me trazem lembranças dessa Janaína de volta, o que eu enxergo é uma mulher sem rosto. É uma mulher sem identidade. E o trecho que eu assisti desse documentário, que a minha prima falou da Luísa Sonza, é um trecho que a Luísa relata justamente isso. Nós mulheres, a gente tem a síndrome da salvadora. A gente se une a pessoas, não é que você tem um dedo podre, é que tem alguma coisa em você que você precisa trabalhar. Porque senão você vai ficar atraindo homens ou pessoas, né, que não querem ser salvas. Mas por algum motivo você acha que você tem que salvar o fulano ou a beltrana. E não, você não tem, né? Você tem que trabalhar em você o que é que te liga a essas pessoas que na verdade estão indisponíveis. Essa sua necessidade de querer salvar pessoas que estão numa posição de estar indisponível, né? E vai dar ruim, porque você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, você não pode ajudar quem está indisponível. Você vai pagar uma conta muito alta e muito cara com o seu tempo de vida, porque posso dizer do fundo do meu coração que o meu maior pesar de coisas do meu passado, é de eu ter me mantido tempo demais quando a minha intuição já gritava para eu sair dali.
Porque com isso foi comendo mais e mais o meu tempo. E nada traz de volta o tempo que você se manteve ali. E isso vale para você que, como eu, um dia quis a separação e foi até o final para isso. Ou para você que não queria a separação, mas teve que aceitar, né? Ou que vai ter que aceitar, enfim, porque já tá vendo que não vai dar certo. Enfim, seja o seu seja coisas que você já passou ou coisas que você tá vendo que você irá passar. O que mais te pega ali no meio da tarde é que você nunca mais vai voltar. Não é sobre você voltar a ser quem você era antes dessa relação, antes desse casamento, dessa doação. Porque casamento é doação, né? Mas de forma, né, inteligente, recíproca. Quando não tem essa reciprocidade, quem está mais se doando é quem no final mais vai, ó, entendeu? Porque você redescobrir quem você é o que mais vai te pegar no meio da tarde. E isso independente de você querer ou não a separação. Ah, eu quis a separação, tô feliz, tô contente, tô pulando, tô na night. Independente. Ah, mas ela tá feliz, ela quis a separação. Independente. A mulher que sai, se você foi a pessoa que mais se doou na relação, que não foi, numa relação que não foi recíproca, lembrando que estamos falando de uma relação que não é recíproca, de um casamento não recíproco. Porque onde um se doa mais, o outro não está fazendo tanto esforço, né? Então, em cima de quem está se doando mais, existe um folgado ou uma folgada na relação, que está sobrecarregando o outro. Esse que está se sobrecarregando mais é quem no final, quando terminar essa relação, resolver sair ou não, é quem mais vai ter prejuízo de se redescobrir. Porque é justamente o trechinho do que ela fala, do que eu vi desse documentário. E é o que eu já vivi na minha vida, o que muitas de vocês já viveram. Quando você se doa muito para o outro ou para os outros, é como se você saísse, né, do comando do seu navio e você fosse para o comando do navio do outro. E o seu navio aqui, ele tá à deriva, né? Só que uma hora, você saindo dessa relação ou não, uma hora, você vai ter que voltar para o seu navio. Só que ele estava à deriva, porque você estava comandando o navio do lado. Só que um barco à deriva, ele não fica paradinho, ele vaga. E para você encontrar esse barco, hein, minha anja? E para você reencontrar o seu navio, para você pular no teu convés e pegar de novo o comando daquelas águas? Isso demora. É isso o que mais ruim. E eu lembro que isso era uma das coisas que eu mais conversava com meu psicólogo. Do tipo, cara, eu me doei tanto. Foram tantos anos ali me doando que eu acho que eu não sei nem mais qual é meu sobrenome. Era nesse nível, assim. E nesse meio tempo, ainda assim, ainda querendo, e você tendo consciência de tudo e noção de tudo, eu ainda demorei para virar atenção para mim, porque eu ainda, né, tudo aquilo que eu falei de como é uma separação judicial, você ainda tem que passar por coisas assim, cara, que é surreal. O julgamento dos familiares, julgamento de amigos, a outra parte buscando formas de né, denegrir, enfim, né, ainda assim, para você voltar a olhar para si, demora. Aí você pode se perguntar, isso te trouxe traumas? Se eu dissesse que não, estaria mentindo. E eu não sou boa mentirosa. Né? Então, assim, me trouxe traumas sim. Só que foram muito bem trabalhados em terapia. Então, na verdade, os traumas que me trouxe foi referente a pessoas e famílias indisponíveis e mal resolvidas. Então, no passado, depois que eu me separei judicialmente, passei por toda a turbulência, na menor hipótese de eu me ver num lugar, ou num local, ou com uma pessoa, ou no meio de uma família mal resolvida e indisponível, aquilo me gerava um gatilho tremendo, que aí eu começava a me movimentar para eu sair daquela relação. Então foi muito bom, né? Quando bem trabalhado,
Os traumas, eles te salvam. Agora, se esses traumas não forem bem trabalhados, eles vão atrapalhar muito na sua vida e muito a sua evolução pessoal, sua evolução, né, com outras pessoas, em ambiente de trabalho, em tudo, né? Porque se não fosse esse trabalho bem elaborado e bem feito, hoje eu não estaria casada num casamento totalmente diferente de qualquer perspectiva que eu pudesse imaginar lá no meu passado, né? Mas só posso viver o hoje na perspectiva do que é hoje, porque eu precisei destruir essa Janaína. Ela foi destruída, né? Mas o restinho que sobrou eu fiz questão de destruir, para eu poder me reconstruir, para eu poder ressignificar. Tudo que um dia eu imaginei, eu destruí e ressignifiquei, para poder viver o que eu vivo hoje. Como foram coisas muito bem trabalhadas, eu não me privei de viver um grande amor quando ele apareceu, né? Eu não me privei de dizer um sim para esse grande amor quando esse grande amor me pediu em casamento. Eu não deixei os traumas me engolirem ou vivências do meu passado tomarem a frente dentro do meu lar, com meu marido, dentro do meu casamento. Mas tudo isso só pôde e está sendo vivido porque houve esses anos lá atrás de pausa, de reflexão, de reconstrução, de muita terapia para entender, né, que dedo podre era esse. Não é o dedo podre, né? Na verdade, eu tinha muito a síndrome da Salvadora, a Madre Teresa de Calcutá, a que resolve a vida de todo mundo. E acontecia isso nos meus ex-relacionamentos. E mesmo assim, depois de tudo isso que eu vivi, eu bato na tecla de que casamento é das coisas mais gostosas que existe na vida. O casamento, né? Casamento, né? Reciprocidade, doação, de novo reciprocidade. A cada benefício do casamento, né? A cada elogio ao casamento, eu faço questão de colocar o reciprocidade. Porque é isso que faz o casamento ser gostoso. A reciprocidade. E conversa. Ah, meu casamento não é recíproco. Conversa. E conversa, e conversa, e conversa, e conversa, e conversa. Muito, né? E não havendo solução para tantas conversas, para tantos pingos nos is, converse mais profundamente sobre outros pontos. E se não der certo, não sejam egoístas. Libertem-se, vão viver suas vidas sozinhos ou com outras pessoas, mas libertem-se. E eu digo liberte-se para que você não passe o que eu um dia passei, o que uma Luísa passou, o que uma fulana passou, o que a Beltrana passou. Porque a gente, pelo que eu observo, a gente teve uma base de apoio. Eu fiz a minha base de apoio, eu fiz a minha rede de apoio, eu fui atrás de psicologia, porque eu falei, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Então, assim, eu tive o senso, né, a sensibilidade de reconhecer isso. Mas porque eu estudava sobre isso, porque eu estou em contato com psicólogo o tempo inteiro, eu trabalho com psicólogos, com os meus pacientes, então, assim, era uma realidade que estava mais próxima de mim. Se essa não é uma realidade que está próxima de você, às vezes você vai se afundar muito, muito, muito mais e vai demorar muito para sair. E se sair, né? Eu tô falando isso de já ter conversado com outras mulheres. E esses exemplos de mulheres que tá vindo na minha cabeça, que eu tô falando pra vocês, não é de menina adolescente, né, imatura, não. Os exemplos do que eu tô falando de mulheres que passaram por isso, não tiveram rede de apoio, não tinham ideia sobre todos esses assuntos que hoje em dia são falados. São mulheres já na sua faixa dos seus 40, 50, até de 60 anos, que não conseguiu se reerguer, não conseguiu. E eu lembro que anos atrás, quando eu comentava sobre essa coisa da separação, quando eu estava no processo, eu lembro de receber inbox de mulheres que era pesado, porque elas relatavam muito abertamente o que elas estavam passando, algumas que tinham se separado e algumas que não conseguiam se separar e se mantinham ali quase que já tendo desistido da vida. Então, assim,
Utilize os recursos que vocês têm. Hoje em dia a gente tem 1 milhão de profissionais que colocam conteúdos gratuitos nas plataformas, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube, seja TikTok. Então vá atrás e trabalhe isso em você. Se você não consegue ali bancar consultas com psicólogo semanalmente, busca, né? Tem muita mulher. Eu lembro que o que eu recebia de inbox das mulheres relatando coisas que elas estavam vivendo, porque não tinha aparato financeiro nenhum, não tinha apoio familiar nenhum, não, se separasse, não teria para onde ir, o parceiro simplesmente iria, né, fechar todo o cerco possível para que ela não viesse a ter direito de nada. Então, assim, pessoas se sujeitando a isso por não ter uma rede de apoio, não ter um apoio financeiro, não ter nada. E digo para vocês de coração, conversem com mais pessoas, vão atrás, que vocês vão ver que existem mais pessoas passando por coisas semelhantes. E isso é muito bom, porque você percebe que você não tá sozinho nesse mundo, né? Que se teve jeito pro fulano, pra fulana, pode ter jeito pra Beltrana também, né? E isso vai dando forças pra gente. Quando você vê que você não tá sozinho nesse mundo, isso serve um pouco como força, né? Mas façam isso, para que vocês aprendam a impor limites e entender até onde vai o seu limite. Porque uma vez que você ultrapasse essa linha, para você se resgatar depois é muito difícil, né? E eu não quero que vocês que vocês passem por coisas que eu passei, ou que a fulana, a Beltrana, a ciclana passou, certo? E quando eu tiver coragem eu vejo o documentário da Luísa. Vai trazer muitos insights de coisas que eu vivenciei, que eu passei. E vai ser bom também para ver o quanto que eu evoluí, né? E ver o quanto que a nossa sociedade evoluiu, né? A mulher sempre foi um fator poupador do parceiro, né? Ela sempre poupou o homem, mesmo ele estando errado. A gente sempre, não posso sujar a imagem dele, né? Sobre a moral e os bons costumes. Então a gente sempre guardou pra gente, mesmo estando certa. E ver que hoje em dia as mulheres estão tendo mais coragem de realmente colocar os pontos, né, dos dois lados, e não somente os erros dela, mas também colocar o que aconteceu sobre o parceiro. Evoluímos, né?